Olá, turma, bom dia, bem-vindos à nossa aulinha de terça-feira. Nossa aula de quê? Matemática, muito bem. Vamos pegar o livrinho de matemática de vocês na página 23 do livro de matemática de vocês. Hoje o assunto são os números crescente e decrescente, tá bom? Tia vai colocar um videozinho aqui para vocês, um videozinho ilustrativo para deixar a aula menos chata, da explicação de vocês, tá bom? E aí eu volto pra gente fazer a atividade, tá bom? Olhem aí o vidinho, prestem atenção na explicação. Até já! Agora vocês vão aprender sobre ordem crescente e ordem decrescente. O que é ordem crescente? É quando organizamos as coisas do menor para o maior. Vamos organizar os números que aprendemos? O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os números estão na sequência da ordem crescente, do número 1, que é o menor, até chegar ao maior, o número 9. Nessa imagem também temos os lápis na mesma ordem, do menor pequeno até o maior, que é o grande. Na imagem das borboletas também. E o que é a ordem decrescente? É quando organizamos do maior para o menor. Novamente com os números, vamos lá? Número 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O número está na sequência da ordem decrescente, do número maior, que é o 9, até chegar ao menor, que é o número 1. Nessa imagem, aparecem as bolas também dessa forma. A bola maior, a grande, até chegar a menor, a pequena. Nessa imagem, temos o menino na escada, nos degraus, descendo. Então, ele está na ordem decrescente. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão.
21º, 22º, 23º e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Sr. Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Vamos iniciar, então, agora a atividade da página 24. Primeira questão. Alguns ingressos para participar da corrida de carrinho de bate-bate foram sorteados. Veja o número que cada criança pegou. Nós temos aí o número 8 com Ana, o número 3 com Luiz, 9 Henrique, 5 Leda e 2 com Ana Luísa. Aí a pergunta é, o responsável pelo brinquedo no parquinho pediu para que as crianças se organizassem em uma fila. Organize as crianças escrevendo o nome de cada uma de acordo com a posição que ocuparão na fila. Então, vamos iniciar aqui. Tem assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª criança. Vamos organizá-las aí, né, na filinha. Qual das crianças aí, né, nós temos o número 1? Nenhuma, tia. Ótimo. Com o número 2, temos tia Ana Luísa. Então, vamos colocar segunda, Ana Luísa. Em terceiro, temos o número 3, temos tia Luiz. Colocaremos, então, o nome Luiz. Na quarta, temos alguma? Não. Número 4, nenhum. Número 5, temos tia número 5, Leda, que é a quinta. Muito bem. Em sexto, com o número 6, alguém? Não, nenhum. Sétimo, 7, também não. Oitava, tem alguém com o número 8? Tem, tia Ana, vamos colocar Ana. Nona, tem alguém com o número 9? Tem, tia Henrique, colocaremos Henrique, então. E em 10º lugar, tem alguém aí com o número 10? Não, então não colocamos nada. Na segunda questão, diz o seguinte. Você sabia que também é possível organizarmos palavras em ordem crescente ou decrescente? É só colocá-las em ordem alfabética. Observe as letras que compõem as palavras a seguir e organize-as em ordem alfabética. Dentro do quadro, nós temos aí as palavras leão, touro, Nilo, moeda, cadeira, relógio e albatroz. Vamos, então, organizá-las em ordem alfabética. Qual das palavrinhas aí, né, nós vamos iniciar com a letrinha A, que é a primeira letra do alfabeto? Ah, tia, eu achei aqui, albatroz. Muito bem, então você vai escrever albatroz. E aí, risca dentro do quadrinho. Tem alguma com B? Não. E com C? Tem, tia, cadeira. Muito bem, então você escreve cadeira e risca dentro do quadro. Depois da letrinha C, é a letra D. Tem alguma com D? Não. E com E? Também não. Qual vai ser a próxima letra? Tia, é a palavrinha L, com a letrinha L, a palavrinha leão. Muito bem. Aí você escreve aí leão. Depois do L, M. Temos alguma escrita com M? Temos, tia, moeda. Parabéns, escreva moeda. M, agora N. Qual delas aí tem a letrinha N? A palavrinha Nilo. Muito bem, escrevam. N, O, alguma? Não. P, Q e R. Tem, tia, com a letrinha R tem relógio. Muito bem, podem escrever. Com S, nenhuma. E com T, tem, tia, a última palavra que é touro.
Muito bem, e aí nós colocamos todas as palavrinhas que tem para ser colocada dentro do quadro. Aliás, nas linhas, não é? Muito bem, parabéns. Vamos agora à próxima questão. Na questão 3, diz o seguinte. Amanda, Júlia e Lara estavam brincando de acertar o alvo. Cada um atirou 4 vezes. Veja na tabela o número de pontos que cada uma marcou nas 4 rodadas e descubra quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. A quantidade de jogadas, temos aí primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são os lugares que cada uma ficou. Amanda, ela conseguiu 3 jogadas. Júlia, na primeira rodada, conseguiu 4. E Lara, na primeira rodada, 5. Na segunda rodada, Amanda conseguiu 2 acertos, Júlia 5 e Lara 1. Na terceira rodada, Amanda conseguiu acertar 1, Júlia 3 e Lara 4. Na quarta jogada, Amanda acertou 4, Júlia 2 e Lara 8. E aqui embaixo nós temos o total de cada uma delas. Amanda conseguiu ter 10 acertos, Júlia 14 e Lara 18. Então, vamos colocar aqui quem acertou mais. Quem das 3 acertou mais vezes? Vamos colocá-la em primeiro lugar. Em segundo lugar, o segundo valor, né? E o terceiro, o menor valor. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte, leia o texto a seguir. Desde o ano de 2000, o direito ao atendimento preferencial é garantido por lei às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por criança de colo. Né? Então, esse textinho aí desse quadradinho, onde tem a imagem de um senhor fazendo um sinal de positivo, né? Tá dizendo que desde o ano de 2000, existe a questão do atendimento prioritário, ou seja, o atendimento preferencial a algumas pessoas, como, por exemplo, os idosos, mulheres grávidas, mulheres com crianças no colo, né? Mulheres que estão amamentando com bebezinhos, né? Então, essas pessoas, elas têm a vez adiantada numa fila, certo? Letra A. Você anda ou já andou de coletivo? O coletivo é ônibus, certo? Se você já andou e se estiver sentado, você já deu ou pensou em dar o seu assento a alguma das pessoas que estão citadas no texto. Por exemplo, você já andou de ônibus numa cidade grande, porque aqui na nossa não tem, né, pessoal? Já andaram de ônibus em cidade grande e tinha um senhor ou uma senhorinha ou uma mulher grávida em pé e você deu o seu assento, o seu lugar, né? Então, isso aí é bem pessoal. Você já andou? Sim, tia, já andei. Não, tia, não andei. Então, você só coloca não. Letra B. Em uma fila, você é atento no sentido de dar preferência às pessoas citadas no texto acima, né? Então, você já esteve em algum lugar, numa fila, com a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio. Já esteve na fila de alguma coisa com alguém, algum familiar, algum parente, algum amigo, alguém, e essa pessoa, né, deu ou não deu, você não reparou, né, se você deu lugar para uma pessoa mais velha ou uma grávida. Né? Isso aí você vai responder é pessoal. Não, tia, nunca aconteceu. Então, você coloca não. Na letra C, você acha importante uma lei garantir que as pessoas citadas no texto acima sejam atendidas primeiro em alguns estabelecimentos? Por quê? Então, você acha que essa lei ela é importante, que pessoas mais velhas ou grávidas recebam o atendimento primeiro que você numa fila? Né? Ah, tia, eu acho sim, porque o senhorzinho, ele não pode ficar tanto tempo em pé, por exemplo, né? Uma resposta. Ó, tia, ou então a mulher grávida, a barriga pesa bastante, então não é bom ela ficar em pé muito tempo, então não tem problema eu dar o meu lugar, né? Então, você vai responder de forma pessoal. Se você acha ruim ou acha correto essa lei aí de dar a vez a pessoas idosas, grávidas, com crianças no colo, tá bom? E aí você coloca se acha correto ou não. E por quê? Agora, vamos para a questão 5. Na quinta questão, diz o seguinte. Observe as crianças e escreva o nome delas de acordo com a altura de cada uma em ordem. E nós temos aí, né, 4 crianças nessa imagem. Não é isso, pessoal? Nós temos
Elas aí temos Maria, Morgana, Natanael e Jorge. Vamos, então, separá-los aqui em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Quem é a menor das crianças aí? É Maria, Morgana, Natanael ou Jorge? Tia, é Maria. Muito bem, o primeiro nome vai ser Maria. Depois de Maria, quem é a outra criança menor? É Jorge, tia. Muito bem, coloquem Jorge. Depois vem quem? Vem Natanael. E a maior de todas, né, a mais alta, é Morgana. Muito bem, pessoal. Agora vamos para a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, né? Que é basicamente o contrário do que a gente já fez até agora. Quem é a maior das crianças? Morgana, tia, muito fácil. Depois, Natanael, depois Jorge e por último Maria, que é a menor de todas. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer a questão número 6. Na questão número 6 diz o seguinte: numere, utilizando os números ordinais, a sequência de imagens de maneira que forme uma narrativa. Depois escreva a narrativa. Né? E nós temos aí 3 imagens da plantinha, não é isso? Muito bem. Qual das 3 imagens aí, a primeira, a segunda ou a terceira, seria a primeira fase da planta, né? A sementinha no solo. Essa é a primeira fase. Qual vai ser? Muito bem, a figurinha do meio. Muito bem. A segunda fase, qual é? Qual é que ela dá frutos, não é isso, pessoal? Então, vamos lá, colocar o número 2 na última imagem. E a terceira é lá de cima, que ela já está murchando, né? Essa seria a sequência correta. E agora, nós temos, então, que criar uma historinha para essa plantinha. E aí, cada um de vocês vai criar a historinha que quiser. Pode dizer que, em uma bela manhã de domingo, eu e minha família decidimos plantar uma bela manhã, né, de domingo, minha família e eu decidimos plantar uma árvore frutífera. Pode ser uma árvore de caju, de goiaba, de manga, né, de cajarana. Decidimos plantar uma árvore, né, e nós plantamos, primeira fase, colocamos a semente no solo. Depois de 1 mês, 2 meses, a plantinha começou a dar frutos, né, e aí vocês vão criando a historinha de vocês, passo a passo, tá certo? Contanto que envolva as 3 fases aí da imagem, tá bom? Boa historinha para vocês, usem a criatividade e a gente se vê já já na aulinha de história, tá certo? Peguem agora o livro de história. Estão prontos para a nossa aulinha de história? Então vamos começar. Peguem o livrinho de história de vocês na página 17, tá certo? Página 17 do livro de história de vocês. Somos seres históricos. Esse é o tema, né, da nossa aulinha de hoje. Lembre-se de colocar a data de hoje, dia 9, tá bom? Na página 17 do livro de vocês. Vamos começar a leitura, então. Somos seres históricos. Cada pessoa é um ser histórico, ou seja, cada pessoa tem a sua história que está ligada à história de outras pessoas com quem convive. Quem são essas outras pessoas que nós convivemos? São os familiares, são os amigos, são alguns parentes, né? Conhecidos, vizinhos. Então, todas as pessoas que convivem com você, elas vão fazer parte da sua história, tá bom? Ou mesmo com quem não convive. Com quem você não convive, por exemplo? É o presidente do Brasil, governadores, prefeitos e pessoas que você sabe quem é, né? Mas você não convive com elas, ok? A sua história começou com a história de seus pais, como se conheceram, como decidiram ter você e etc. Ainda dentro da barriga da sua mãe, a sua história começou. Como foi a gestação, como foi seu nascimento e a partir do seu nascimento, a sua história continua. Quando foi que você começou a andar, começou a falar, né? E por aí vai. Sua história continua até hoje e está ligada à história de outras pessoas, que são familiares, amigos, colegas e etc. Lembram que nós já falamos isso, nós já falamos um pouquinho em sala de aula, né? Que nossa história, ela é também importante. A nossa história também faz parte da história do mundo, né? Por mais que você agora seja uma pessoa desconhecida, né? A gente não sabe como vai ser o nosso futuro. Pode ser que algum de vocês venha a ser alguém muito importante lá na frente. Então, a história para trás, né, a história de agora de vocês, vai fazer toda a diferença para vocês.
né? Então, nós já falamos, né, que cada um tem a sua história, que toda história é importante. Algumas pessoas fazem parte da história de forma mais importante, mais significativa, né? E outras pessoas não, elas fazem diferença para a sua própria história, certo? Tudo bem. E aí vamos começando a perceber que a nossa história começou antes de nós nascermos, né? Começou como? Com o papai e a mamãe se conhecendo, né? Então, se conheceram, namoraram, decidiram ter o bebê e aí começou a sua história, né? E você começou a ser gerada pela mamãe dentro da barriga, né? A mamãe já deve ter contado para você como foi a sua história do seu nascimento, como foi que ela conheceu o papai e por aí vai, né? Então, tudo isso é muito importante para a sua história. Vocês devem saber como foi que vocês nasceram, onde vocês nasceram, né? Qual foi a primeira palavra que vocês falaram, com quantos anos começaram a andar, né? Como foi que perderam o primeiro dentinho, né? Quando foi que começaram a ir para a escola, andar de bicicleta, comecei a andar com tantos anos de bicicleta, então tudo faz parte da história de vocês, tá bom? Vamos agora começar a atividade. Complete, primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras são barriga, vida, vídeo, histórico e fotos. Letra A. Cada pessoa é um ser o quê? É um ser barriga, um ser vida, um ser vídeo ou um ser histórico? Ah, tia, é melhor histórico. Muito bem, um ser histórico. Letra B. A minha o quê? A minha barriga começou dentro do quê, né? Então, não, tia, não é barriga. A minha vida, pode ser, a minha vida começou dentro do vídeo da mamãe? Não. Dentro da barriga? Sim, encaixa bem melhor, não é? Dentro da barriga da mamãe. C. Foi por meio de quê? De minhas o quê? De minhas vídeos ou minhas fotos? Ai, tia, eu acho que é fotos. Ótimo. Foi por meio de minhas fotos que vi todos os meus primos no meu primeiro aniversário. E a D, encontrei um... Ah, tia, sobrou vídeo, então é vídeo. Muito bem. Encontrei um vídeo em que estava registrado o meu primeiro dia de aula. Ótimo. Questão número 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas. Qual é o seu nome completo? Você vai colocar aí o seu nominho completo, tá certo? Escreva bem direitinho, todos vocês sabem. B. De quem você herdou cada um dos seus sobrenomes, né? Então, tia, eu tenho 3 sobrenomes, então de quem é? Do papai, é da mamãe? Você vai dizer. Meu sobrenome Silva, por exemplo. Silva é do meu pai, então você vai escrever aí, tá bom? E a C, os sobrenomes dos seus pais são os mesmos que os seus, então, o seu sobrenome, seu nome completo, é parecido com o do seu pai, da sua mãe? Tem os mesmos nomes? Não, tia, não tem nomes diferentes. Muito bem. É, tia, são todos iguais. O nome que tem na minha mãe e no meu pai é igual ao meu. Muito bem. Então, por hoje é só isso de história, tá bom? Na próxima aula, próxima semana, nós continuamos na página 18 e 19. Por hoje, não. Hoje é só a página 17, tá certo? Terminado aqui o livrinho de história, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, pegar o seu livro de reforço, né? Livro de reforço, atividade de casa hoje é nas páginas 34, 35 e 36. Página 34, 35 e 36 é uma atividade de história. Façam somente até a questão 5, até a questão 5 da página 36. Vão ver que é dividida a página. Não faz o resto. É próxima aula, tá bom? Faz até a questão 5 da página 36, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, até amanhã. Beijo.